E a gente segue acompanhando as investigações sobre a morte de Genivaldo de Jesus, ele que foi morto durante uma abordagem cruel, violenta de policiais rodoviários federais em Umbaúba na semana passada. Ontem, familiares da vítima, testemunhas, pessoas que passavam ali pelo local durante a abordagem, pessoas que presenciaram, indignadas o fato, inclusive pessoas que fizeram os registros e que a partir desses registros tornaram aquela abordagem violenta de conhecimento público. Então, familiares, vítimas e testemunhas foram ouvidas pela Polícia Federal no Fórum de Umbaúba. Põe aí na tela do Balanço Geral. Após 8 dias da morte de Genivaldo de Jesus Santos, de 38 anos, familiares e testemunhas foram ouvidas pela Polícia Federal com a presença do Ministério Público Federal. Das 13 pessoas agendadas, só 7 prestaram depoimentos. Em uma das salas do fórum, desembargador Luiz Magalhães de Umbaúba. Pela manhã, foram ouvidos pelo delegado federal Fredson Vital os familiares da vítima, o sobrinho, o Alisson de Jesus, a viúva Maria Fabiana dos Santos e a irmã de Genivaldo, a senhora Valdenice de Jesus. Sob a orientação de seus advogados, não quiseram gravar entrevistas. No período da tarde, 4 testemunhas foram ouvidas e somente 2 delas conversaram com a nossa equipe. Só vi na hora que veio a abordagem, mas não vi mais nada não, só que eu me retirei. Como foi a abordagem? Como foi? A abordagem foi o cara lá normal, abordagem normal da polícia mesmo. Sim. Mas não vi mais nada não agressão de ambas as partes, nem da polícia, nem do cidadão. Depois eu me retirei do local. Ele não queria ir, foi, se não devia nada e afindou indo. Ele estava agitado? Tava. Por quê? Por quê? Ele queria ir preso. Eu queria ir preso. Mas houve agressão nesse momento? Não. Houve todas, ele sem querer ir, a pessoa insistindo para levar. Os depoimentos serão anexados ao processo que apura as circunstâncias da morte de Genivaldo de Jesus, ocorrido no último dia 25 de maio deste ano, após uma abordagem desastrosa de policiais rodoviários federais às margens da BR-101. Era por volta das 18h40 quando foram encerradas as oitivas. O representante do Ministério Público Federal, procurador Rômulo Almeida, foi o primeiro a sair do fórum. O que o Ministério Público está apenas colaborando, né, para que a investigação colhe o maior número de provas possível. Por enquanto é só isso, não posso adiantar mais nada. Foi dito pelas testemunhas e familiares? Esse tipo de pergunta eu não posso responder não, porque a investigação ainda está em andamento. Nós fizemos o acolhimento da família, conversamos fora desse ambiente de investigação para nos colocar à disposição da família, dos advogados e mostrar que a investigação está em andamento e no final nós vamos ter um resultado. Tentamos ouvir o presidente do inquérito policial, delegado federal Fredson Vital, mas o mesmo preferiu silêncio. Rapidamente. Não, só fazer só uma pergunta. Por favor. Eu quero falar com o senhor, doutor Vidal. Só uma pergunta, por favor. Para podermos entender melhor o que aconteceu naquele dia em que Genivaldo foi abordado por estar sem capacete, a nossa equipe foi ao local e conversou com algumas pessoas. Eu achei meio errado, não podia fazer assim não, né? Não podia que ele, no caso, ele estava sem capacete, né? Ele prendia a moto, leva a moto que a gente sempre leva, né? As motos do... E quem pega sem capacete, leva para a delegacia a moto, né? E depois, pronto, né? Mas deixava ele ir para casa dele, né? Em paz, de pé, né? Qual o sentimento da população aqui? Rapaz, triste, né? Ela é uma pessoa boa, né? Nunca mexeu com ninguém. Ela antigamente vendia bilhete de moto. Ela é uma pessoa amigueiro. Essa parte assim, entendeu? Mesmo tendo problemas psicológicos? Não, ele não mexia com ninguém. Você viu aí alguns questionamentos da população em relação à abordagem dos policiais rodoviários federais. O porquê que não foi feita uma abordagem mais sutil, no sentido do Genivaldo ser multado, ter recolhido a moto dele, sem tanta violência. É o que a população questiona e eu quero lembrar que, como você acompanhou na reportagem, o Rômulo Almeida, o procurador da República, quem foi designado como responsável pelas investigações no âmbito do Ministério Público Federal, além de participar das oitivas, realizou também o acolhimento de familiares do Genivaldo de Jesus Santos e conversou com os advogados da família. O procurador enviou o relato dos familiares, explicou o papel do Ministério Público Federal
Federal no caso, informou como se dará o desenvolvimento das apurações e se colocou à disposição dos advogados e familiares da vítima para qualquer esclarecimento. E aí o procurador Rômulo Almeida disse o seguinte: o Ministério Público Federal está trabalhando junto com a Polícia Federal nas investigações para que seja produzido um qualificado conjunto de provas e que todos os elementos relevantes sejam coletados. Assim disse o procurador. Nós continuamos acompanhando. Cada nova informação é importante, porque a população cobra justiça por Genivaldo, a população quer esclarecimentos em relação aos protocolos adotados durante essa abordagem. Já sabemos que o Genivaldo era um homem trabalhador, um cidadão de bem, pai de família e merecia ser tratado durante essa abordagem, no mínimo com respeito. Se ele estava irregular, se ele estava sem capacete, óbvio, teria abordado, teria multado, teria recolhido a moto do Genivaldo, mas não essa sessão aí de crueldade que a gente acompanha na imagem. E não é à toa que essa sessão chocou o nosso estado. Há quem diga que é uma sessão de tortura. Tudo isso aí chocou o nosso estado, chocou o país, chocou o mundo e a população quer resposta. Quer que, de fato, os responsáveis pela morte do Genivaldo sejam punidos. E olha, eu quero lembrar que o diretor executivo da Polícia Rodoviária Federal, Jean Coelho, e o diretor de inteligência, Alan da Mota Rebelo, foram exonerados. As dispensas foram publicadas na edição de ontem no Diário Oficial da União. Segundo o governo, os dois servidores já haviam sido indicados no dia 13 de maio para cargos nos Estados Unidos. Os dois devem atuar como oficiais de ligação em Washington por 2 anos. Então, muita gente se questionou, será que essa demissão teria relação com o caso de Genivaldo? Mas, pelo que foi informado, os profissionais, na verdade, foram promovidos.